porque eu estou apresentando a escola, a gente está fazendo algumas entrevistas, tem aqui um momento e eu estou resolvendo outra situação. Mas vocês estão em boas mãos, certo? Qualquer coisa, tia Rúbia, tu pode me chamar. Tá certo? Fique à vontade, tá bom? Daqui a quanto tempo? 1h30, tá bom? Tá ótimo. E aí o desenrolar é com você, tá bom? Ótimo. Eu pergunto quanto tempo eu tenho, gente, porque eu falo demais. Certo? Aproveitem, explorem, puxem. Muito obrigada. Tá legal assim? Vocês querem que eu tire a primeira máscara? Assim fica melhor? Fica. Pronto. Porque, gente, eu peço até desculpa, mas em relação a isso eu sou um pouquinho exagerada, sabe? Mas agora tá bom? Legal. Muito obrigada, primeiramente, pela confiança, tá? Por estar aqui nessa tarde, utilizando o seu tempo para compartilhar esse conhecimento comigo. Por isso que eu não quis trazer slide, porque na verdade eu quero compartilhar. Se o tema é saberes, então a gente tem muito que aprender um com o outro. Aliás, uma, né? Aqui só tem mulher, né? Olha aí. Então a gente tem muito que aprender uma com a outra, né? E é nesse compartilhar de saberes que a gente vai amadurecendo cada vez mais e que a gente vai aflorando, certo? O que de fato é a nossa habilidade. E aí a minha primeira pergunta é: vocês sabem os tipos de saberem, como os nossos alunos aprendem? Vocês sabem os tipos de aprendizagem, os modos como os nossos alunos aprendem? Nós temos, primeiramente, 3 tipos de aprendizagem, certo? Os nossos alunos costumam aprender de modo visual, auditivo e o sinestésico. Como assim, Samira? Sinestésico é aquele aluno que adora dinâmica, certo? Aquele aluno que adora apagar a lousa, certo? Que quer sempre entregar os TDs, entregar o resultado das provas. É aquele aluno que, na hora que você diz, gente, hoje nós vamos fazer uma dinâmica, é o primeiro a pular, certo? E aí você percebe que esse aluno se dá super bem quando a escola promove alguma coisa extra sala de aula. Aquele aluno que às vezes você até se admira, meu Deus, isso tudo foi fulano, porque na feira de ciências, né, na feira de comunicação, alguma coisa extra sala de aula que a escola promove, o aluno se destaca, porque ele é muito mão na massa, certo? O visual é aquele aluno que muitas vezes não copia nada, muitas vezes fica olhando para você, às vezes você não sabe se o aluno está aprendendo ou não é verdade? Tem aquele aluno que às vezes você diz, pelo amor de Deus, diz sim ou não, né? Por favor, né? Faz alguma expressão, porque a gente às vezes não sabe se o aluno, né, está reagindo. Então ele fica lá olhando para você, prestando atenção e ele aprende. E tem aquele tipo, certo, que ele é mais, sim, e esse aluno visual, além dele ficar olhando para você, perdão, eu troquei, esse é o auditivo, perdão. O auditivo é aquele que fica olhando para você, tá? E normalmente não escreve. O caderno dele costuma ter poucas anotações ou nenhuma. O visual é justamente o contrário. É aquele que adora quando você escreve na lousa, certo? A primeira coisa que pergunta, professora, são quantas questões? Né? Professora, não sei o quê. Então ele gosta de escrever. E ele aprende escrevendo. Eu, por exemplo, sou assim. Eu estudo escrevendo. Oi. Às vezes, eu já tive um professor em pós que disse, eu não consigo dar aula contigo aqui, não. Eu não consigo. Eu digo, foi o que eu fiz. Como é que tu consegue olhar pra mim e fazer assim, ó? Porque é o meu jeito. Então eu sempre, o que eu faço? Eu tenho um borrão. Aí, às vezes, eu tô olhando para a professora e escrevendo, certo? O que ela fala. E chego em casa, eu estudo como? Passando a limpo o que eu escrevi. Que é bem verdade que às vezes eu nem entendo. Tem coisa que às vezes eu fico, meu Deus do céu, o que foi que eu escrevi?
Só que aí vem a memória visual. E aí eu lembro do momento que a professora falou, às vezes eu lembro da posição, sabe? Se ela estava mais pro lado direito, pro lado esquerdo. Aí eu vou puxando da minha memória, trabalhando minha memória e eu sei o que eu escrevi. Quando o garrancho tá muito, né? Tá muito feio. Aí às vezes alguém pede para copiar de mim, eu digo, tem certeza que quer copiar hoje? Né? Não quer deixar para a próxima aula? Porque aqui eu não sei se você vai entender. Né? Porque é aquela pessoa que puxa a seta, faz um asterisco, aí escreve mais embaixo. Então tem muito isso de fazer esses detalhezinhos que só ela entende. Tá certo? Então esses são os tipos, os saberes dos nossos alunos. E aí vem um grande desafio para nós professores. Oh meu Deus! Como nós vamos dar conta dessa diversidade dentro da nossa sala de aula? E ainda conseguir ministrar um bom conteúdo para os alunos com deficiência, né? Porque nós temos esses 3 saberes e nós temos o com deficiência. Porque o com deficiência é a nossa caixinha de surpresa, porque a gente não sabe, né, como é que essa criança está absorvendo, como é que aquela criança está recebendo aquele conteúdo, né? Muitas vezes precisa de uma PAE, que é o profissional de apoio, às vezes não, muitas vezes você não consegue perceber os sinais que ele te dá, então realmente é um desafio. Né? A inclusão ainda é um desafio pra gente, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Você pode só repetir os tipos de aprendizagem? Visual. É o visual, o auditivo e o sinestésico. Nada. Certo? E aí nós, professores, vamos fazer o quê? Né, Samira, o que é que eu faço para eu poder alcançar o meu público? Você vai fazer uma mescla, certo? Do seu modo de agir. Você vai dar aula, ministrar aula, escrevendo na lousa, fazendo aquele belo, sabe, aquele esqueminha que o aluno adora, que é aquele que diz, chega, professor, não escreve mais não. Pronto. Você vai também fazer dinâmica, você vai passar trabalho para casa, tá certo? Você vai conversar com o seu aluno. Então você vai procurar estratégias de alcançar esses 3 tipos de aprendizagem, certo? Se não possível numa aula só, mas pelo menos você vai, vamos supor, você não faz o planejamento quinzenal ou mensal, depende da escola. Então você já coloca essas estratégias. Não, hoje essa aula aqui, esse conteúdo aqui dá para eu trabalhar de forma mais dinâmica, então eu vou trazer um jogo. Você pode até trazer premiação. Gente, você quer atrair aluno, dê premiação. Um bombom, sério, você pode trazer um piper. Eles fazem de tudo para ganhar aquele piper. Porque não é o objeto, é a sensação de ganhar algo. É semelhante a gente, promoção. Certo? Você sabe que não está em promoção. Olha, se você comprar o meu livro, eu vou dar de brinde um marca-texto. Mentira, o marca-texto já está incluso no preço do livro. Tá entendendo? Mas quando você ouve, eu vou ganhar algo, nosso cérebro já se anima, nosso cérebro já se empolga. É bem verdade isso daí. Um aluno meu, no ano passado, ele só dançou, ele tinha passado com a mãe dele, ele nunca dançava, né? Nunca tinha dançado nenhum turno. Aí se tu já tentou negociar alguma coisa com ele, ela, não, já tentei, não sei o que, aí um dia eu entrei na site, eu te dou, tudo que você podia imaginar que criança gosta, eu oferecia a ele, dos mais caros aos mais baratos. Sabe o que ele gostou? De uma pipoca. Olha aí. Se você me dá a pipoca, no seu dançar, eu dou a pipoca. A mulher porra, ele dançou melhor do que as minhas que estavam ensaiando uma festa toda. E uma pipoca. Uma pipoca. Né? E uma pipoca, para você ver, né? Então, às vezes, a gente também precisa motivar os nossos alunos, né? Às vezes, a gente precisa também desse empurrãozinho. O que a gente não pode é só trabalhar a base da troca. Mas isso que ela fez foi maravilhoso. Funciona, certo? Funciona e funciona mesmo.
Agora, claro que a gente não pode fazer isso sempre. Mas como eu disse, não. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu posso trabalhar dinâmica. Nem que você passe o mês todinho fazendo uma espécie de competição. Gente, é o seguinte, a gente vai dividir a sala e tal. A equipe que fizer mais ponto vai ganhar, sei lá, uma caixa de chocolate, vai ganhar pipoca, vai ganhar, enfim, alguma coisa. Certo? Vai ganhar um ponto na prova. Vai ganhar um ponto na média. Isso, claro, se a coordenação permitir, né? Que a gente não pode passar por cima das normas da escola. Mas se a escola, tem escola, por exemplo, que o professor tem que dar uma nota por aproveitamento. O que seria o aproveitamento? Seria o que o aluno faz na sala de aula, a sua participação, a entrega das atividades, certo? O comportamento. Então você tem liberdade de dar um ponto nessa média, tá certo? Por quê? Porque ela abraça várias vertentes dentro e fora de sala de aula. Então a gente pode sim dar um ponto. Então ofereça um ponto para você ver como vai sair gênios que você nunca ia imaginar só para ganhar esse ponto nessa média. Porque faz muita diferença na hora da soma final, certo? Então não deixa de ser uma estratégia. E aí eu pergunto para vocês. A gente já conversou sobre como os nossos alunos aprendem, mas vocês já pararam para pensar o porquê que os nossos alunos não aprendem? Quais são os motivos pelos quais os nossos alunos não aprendem? A gente se esforça, a gente pesquisa, certo? A gente traz material extra livro, porque tem professor, né, que passa o tempo todo só no livro, mas tem professor que não, gente. Tem professor que você vê que faz maquete, certo? Que às vezes tira os alunos de sala de aula, dependendo do conteúdo, leva para uma determinada parte da escola, trabalha de forma dinâmica, mostra aquele conteúdo praticamente na vida real, traz coisas do YouTube, às vezes trabalha até, né, com internet. Porque a gente pode sim utilizar celular em sala de aula, desde que tenha sido programado, o uso do celular tenha sido combinado com a coordenação, tenha sido organizado, tá certo? Então a gente pode utilizar o celular, é uma ferramenta sim de aprendizagem, certo? É diferente do aluno estar no WhatsApp e você explicando outra coisa, certo? E aí eu pergunto, fazendo tudo isso, por que o nosso aluno não aprende? Alguém tem assim alguma ideia? Alguém... Tu quer falar? Hã? Alguém quer falar? Não? Opa! Transtorno. Alguém ia falar por aqui. Às vezes o aluno não está bem naquele dia, às vezes não está bem em casa. Muito bom. Alguém quer falar outra coisa? Ou às vezes também não tem aquele acompanhamento que deveria ter em casa. Então não adianta só ele aprender aqui, né? Na questão dos exercícios para casa, não ter o acompanhamento lá no plano. A alimentação também, eu acho que é falado. Alimentação é fundamental. Fundamental. Às vezes a criança também não é vista de outro olhar. Às vezes essa criança merece ser vista de outra maneira. Que maneira poderia ser? Porque se o professor faz tudo isso, né, que você citou, às vezes ele atinge a maioria dos alunos. Mas tem 1, 2 que daquela forma não foi ele. Precisa de um olhar voltado para ele. Muito bem. Gente, todas as respostas foram excelentes. Certo? E aí, a gente tem dentro da nossa sala de aula pessoas, tá? Aqui vocês trabalham só com crianças? Sim? Ótimo. Então, nós temos na nossa sala de aula crianças com transtorno de aprendizagem e criança com dificuldade de aprendizagem. E qual seria a diferença? O transtorno de aprendizagem é neurobiológico. A criança já nasce com esse transtorno. Exemplo, autismo,
TDAH, dislexia, TOD, certo? Eu poderia citar vários aqui, tá? Então, ele provavelmente vai ter uma dificuldade para aprender. Você pode ter um aluno autista que não tem nenhum tipo de dificuldade de aprender? Pode, certo? Mas se ele tiver um transtorno, então ele vai ter essa dificuldade, ele vai precisar de um apoio, ele vai precisar de um olhar diferenciado, tá certo? E aí entra, certo? O que nós chamamos de currículo diferenciado, tá? Nós vamos ter que preparar um currículo para aquele aluno. Não é um currículo para o autismo, não é um currículo para o TDAH, não é um autismo para mutismo seletivo e por aí vai. Não. É um currículo para o aluno, certo? Cada aluno é singular. Isso é um fato. A gente prepara um currículo porque a gente realmente não tem condições de preparar um para cada aluno, principalmente porque a gente não conhece, né? Aí começa assim o ano, a gente não sabe o que nos espera. Alguns a gente conhece porque vem da série passada, mas outros não. Então não há condições. Só que a verdade é que todos são singulares, todos são especiais, certo? Mas esses que são inclusivos, eles realmente precisam de um currículo adaptado. E como eu vou fazer esse currículo adaptado? Primeiramente, você vai ter que dar uma pesquisada na deficiência dessa criança. É interessante que a coordenação passe para o professor a demanda. Você vai ter um aluno com síndrome de Down. Você vai ter um aluno surdo, tá? Você vai ter um aluno cadeirante. Então, é interessante que antes de começarem as aulas, o professor saiba o que vai receber. Para quê? Opa, eu tenho um aluno com síndrome de Down. Como é que uma criança com síndrome de Down costuma agir? E aí eu vou dar uma estudadinha, vou pesquisar na internet, né? Vou ver vídeos, vou isso, aquilo, para ter ideia do que de fato é síndrome de Down. Então eu parto do geral. Partindo do geral, eu vou conhecer o meu aluno, né? A partir do primeiro dia de aula, eu vou conhecer o meu aluno. Aí eu parto por específico. Por quê? Porque eu conhecendo o geral, gente, eu já vou direto nele, na maneira como eu devo falar com ele. Às vezes a gente quer infantilizar uma criança com deficiência. Oi, meu amorzinho, meu filhinho tá bem? Tá prestando atenção direitinho? Então faz tudo no diminutivo. Você faz isso com os outros? Não. Então você também não vai fazer com ele. Se é o seu jeito carinhoso de falar com todos os seus alunos, tudo bem, mas se não for, não pode haver diferenciação, certo? E aí a gente parte para o específico. Esse meu aluno com síndrome de Down é verbal, só que eu preciso chegar mais pertinho dele para poder escutar, porque ele não pronuncia tão bem as palavras, certo? Então, eu já vou, opa, olha aí uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Aí já parte para o específico. Ele é alfabetizado? Ele não é? Então a gente vai analisando a criança e aí nessas semanas em que a gente vai fazendo o planejamento, a gente pega o currículo geral e começa a adaptar, baseado nas necessidades que a gente percebeu dessa criança. E se você achar necessário, peça para conversar com os pais. Tem que conversar. Eu acho muito bacana. Você tem que saber. Eu acho muito bacana a conversa com os pais. Só que alguns pais nem sempre querem conversar, né? A gente sabe que Quando alguns... você tem 3 crianças na mesma sala, você vai fazer 3 planos diferenciados. 3 planos diferenciados. Eles podem ser 3 crianças com síndrome de Down. São 3 provas diferenciadas. 3 crianças com autismo. 3 provas diferenciadas. Por que isso? Porque o que um apresenta não quer dizer que o outro vai apresentar. Certo? São, a aprendizagem deles, cada um aprende de uma maneira, cada um tem uma maneira. Exatamente. Exatamente.
E aí a gente vai analisar essa necessidade, em cima dessa necessidade é que a gente vai fazer o currículo adaptado. E aí dentro desse currículo adaptado entra tudo. Entra prova, entra atividade, entra dinâmica de sala de aula. Opa, meu aluno com TDAH gosta de sentar um pouquinho mais lá atrás. Só que lá atrás ele não me escuta bem. Então quando eu preciso falar com ele, eu grito para que ele me escute. Só que ele acha que eu estou brigando com ele. Eu não estou brigando, eu estou alterando a minha voz para que ela chegue até onde ele está. Então, ó, o TDAH se senta na frente. Samira, isso é regra? Não. Isso é um conselho. Aluno, oi? E longe da porta. Exatamente, e longe da porta. Uma necessidade do aluno, né? Exatamente. Como essa sala aqui, por exemplo, ela tem essa cortina, não teria problema se ele sentasse na direita ou na esquerda. Mas vamos supor que essa janela aqui fosse de vidro, já não seria bacana ele sentar desse lado. É de foco. Exatamente, ele vai perder o foco olhando pela janela. Então já seria interessante uma estratégia de colocá-lo, opa, mas aqui ele também vê. Peraí, como é que eu vou arrumar minha sala? Samira, eu não consegui. Opa, coordenação. Opa, psicopedagogo. Psicopedagogo, gente, ele não trabalha apenas com a deficiência. Não é aluno psicopedagogo. É psicopedagogo e instituição. Você não está conseguindo lidar com a situação, independente do aluno ser típico, atípico, psicopedagogo. É ele quem vai te dar esse apoio, é ele quem vai te dar as orientações, é ele quem vai analisar com você a estrutura da sala, certo? É ele quem vai analisar com você se a carteira está adequada para aquele aluno ou não. É ele que vai sentar com você e vai tirar suas dúvidas. E você vai dizer, é a primeira vez que eu tenho um aluno com síndrome de Down, certo? Eu não sei ministrar uma aula para um aluno com síndrome de Down, o que eu faço, certo? Então é a parceria. E não é vergonha a gente dizer, eu nunca trabalhei com aluno autista. Eu nunca trabalhei com aluno cego. Eu nunca trabalhei, certo? E aí você buscar amadurecer profissionalmente e pessoalmente através desse desafio, tá? Então nós temos o transtorno de aprendizagem. E nós vamos ter o quê? Dificuldade de aprendizagem. É diferente. A dificuldade de aprendizagem, sim, antes de eu entrar no transtorno, voltando para o transtorno. Transtorno não tem cura, certo? Então, você nasceu com transtorno, você vai falecer com aquele transtorno. Existem transtornos que só se desenvolvem na fase adulta. Existem transtornos que só se desenvolvem porque o ambiente no qual a criança está inserida influencia. Samira, me dá um exemplo, borderline. Borderline, você pode nascer com esse transtorno, mas você tem uma vida familiar tão estabilizada que você não desenvolve esse transtorno. É como se ele ficasse mascarado, ele fica guardadinho, certo? A sua base escolar também é boa, tá? Então, obstáculos todos nós vamos ter, certo? Isso aí também é um fato, tá? Não existe uma vida que seja só rosas. Junto com a rosa vem o espinho. E é isso que a gente tem que trabalhar nas nossas crianças desde cedo. Que pra gente ter a flor, a gente tem que ter o espinho junto. E a gente precisa saber em que partezinha a gente vai segurar para não furar o dedo com esse espinho. Vai frustrar? Vai, porque algumas vezes ele vai errar. E ele vai se furar com o espinho. E aí ele vai se frustrar. E é bom que ele se frustre, porque ele vai amadurecer. A gente não pode superproteger filho, nem pode superproteger aluno. Existem situações que eles precisam viver porque fazem parte da maturidade. Tá certo? Fazem parte do crescimento. E se eles não tiverem essa experiência na infância, eles vão ter na fase adulta. E é o pior professor. Aí o nosso trabalho aí fica mais difícil quando a gente tem esse entendimento, sabe que tem que ser assim, mas a família não colabora para que seja dessa forma. Então fica meio que a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente
Fica. Não consegue fazer como tem que ser. Fica muito difícil. E é uma das coisas que eu mais defendo. Quando eu estou fazendo live, ou quando eu vou fazer uma palestra, qualquer coisa. O que eu mais defendo é família. Certo? O que eu mais defendo. Quando eu vou fazer um atendimento, a primeira coisa, assim, né, na anamnese, eu pergunto: como você enxerga o seu filho? Você aceita o seu filho como ele é? E a escola? Como você colabora com a escola? Porque, gente, não tem como a escola trabalhar sozinha. Se ela não tiver o apoio da família, certo? Ela não vai conseguir. Quer me falar alguma coisa? Quer dar uma pausa aí? Pode estar. Gente, a gente volta. Realmente é uma situação atípica, que está faltando energia no bairro, não é